Olá, bem-vindos ao Café com Política. Hoje contamos com a presença do estudante de jornalismo da Unicesumar, Jonatas Cardoso de Godoy, que desenvolveu uma pesquisa sobre a influência do jornalismo na política brasileira. Jonatas, fala pra gente, quem é você e qual é o foco do seu trabalho? Olá, muito obrigado pelo convite. Eu sou Jonatas Cardoso de Godoy, formado em Marketing, pós-graduado em Ciência Política, ambos pela Unicesumar, e atualmente estudante de jornalismo, também na Unicesumar. O meu trabalho é intitulado Jornalismo e Política, a influência do jornalismo na política brasileira. Eu procuro entender como a mídia, jornais, televisão, rádio e as plataformas digitais moldam essa agenda política e como elas influenciam as percepções e as decisões políticas. Em 2022, pesquisadores como Spinelli e Portas destacam que a imprensa se consolidou não só como uma instituição formadora de opinião, mas também como um instrumento político. Nesta oportunidade, eu quero explicar os principais mecanismos desse processo e trazer reflexões sobre os desafios da era digital. Legal. E por que essa investigação é importante para a sociedade? Essa investigação é importante porque em democracias a informação é a base da escolha cidadã. Se o jornalismo decide o que é notícia e como contar essa notícia, se você for pegar como base, ele influencia diretamente o que as pessoas consideram ou não importante. E, portanto, como votam, como participam politicamente. E o meu objetivo geral foi analisar de que forma o jornalismo impacta o cenário político no Brasil, destacando o mecanismo como a seleção de pautas, o enquadramento das notícias e a personalização da política no Brasil. Um exemplo simples, quando um canal dá destaque a um escândalo em vez de uma política pública, a percepção do público muda. Quando um jornal enfatiza algo negativo sobre determinado político, isso influencia diretamente a opinião popular sobre ele, entendeu? Ok, e quais são os mecanismos mais importantes que você identificou? Bom, de forma resumida, eu encontrei 4 mecanismos principais. Primeiro, a seleção de pauta, conhecida como agenda setting. Os veículos encontram o que é noticiável e o que aparece na manchete vira prioridade para o público. Por exemplo, quando se dá mais espaço a um conflito político do que a uma política pública complexa, pesquisadores como Brito e Teixeira lembram que, ao concentrarem as informações, os meios de comunicação acabam influenciando a opinião pública. O segundo mecanismo é o enquadramento, ou seja, o framing. Além de escolher a pauta, a mídia decide como contar a história, quais palavras usar, quais especialistas entrevistar, quais imagens mostrar. Isso molda como o público, como a forma que o público interpreta os fatos. O terceiro é a personalização. Muitas coberturas focam em personagens como candidatos e líderes, e não em propostas, transformando debates em disputas de imagem, como a gente já viu aí nessas eleições que passaram. Por fim, o quarto mecanismo é o viés institucional ou empresarial, decisões editoriais e a propriedade dos meios de comunicação e interesses comerciais, que podem favorecer determinadas narrativas ou candidatos políticos, Como explica Koch, o jornalismo atua como uma instituição política e governamental, certificando a autoridade de determinados atores. É importante destacar que esses mecanismos não funcionam isoladamente, eles se combinam e se potencializam, especialmente em ambientes digitais. Tá, e durante eleições, isso se intensifica? Sim, durante as eleições, esse processo ele se intensifica bastante. A cobertura eleitoral tende a personalizar a disputa e focar em cenários dramáticos,
estudos mostram que a imprensa tem um papel ativo na construção da imagem dos candidatos. Em campanhas, escolhas editoriais, como dar mais tempo de exposição a certas candidaturas ou repetir manchetes negativas sobre outras. Tudo isso, né, pode influenciar tanto a visibilidade quanto a percepção do eleitor. Cavassana e Serve observam que o jornalismo no Brasil assumiu um papel importante em todas as eleições presidenciais, especialmente na construção da imagem dos candidatos. Já para Santos e colaboradores, mostram que, em alguns casos, empresas jornalísticas chegam a favorecer determinadas candidaturas, seja de forma direta ou editoriais ou indireta, né, no viés das pautas escolhidas ali para passar, seja manchete ou televisão. E como que a era digital mudou esse processo? Na era digital, isso transformou ainda mais esse cenário, né? Veja bem, ela ampliou bastante o alcance e a velocidade das informações, mas também criou bolhas de informações e abriu espaço para mais desinformação, ou seja, as fake news, né? Algoritmos das redes sociais, eles priorizam engajamento, mas nem sempre veracidade, o que enfraquece o papel do informador, do jornalismo e contribui para o consumo dessa polarização, o que torna ainda mais importante o jornalismo ético e transparente, né, em suas práticas de apuração. Que legal! E como que você fez a pesquisa na prática? Bom, respondendo a sua pergunta, na prática da pesquisa, minha abordagem ela consistiu em uma revisão bibliográfica de estudos sobre a mídia e política, análise qualitativa de matérias jornalísticas e estudo de casos para ilustrar o mecanismo que eu estou descrevendo. No relatório final estão todas as fontes consultadas e os procedimentos analíticos que eu utilizei para fazer esse trabalho. E Jonatas, quais são as suas conclusões e o que isso significa na prática? Minhas conclusões, né, sobre isso são três pontos que eu posso destacar. Primeiro, o jornalismo, sim, de fato, ele exerce uma influência real sobre a agenda pública e principalmente sobre a imagem dos atores políticos. Segundo, na era digital, isso amplia tanto o alcance quanto os riscos, como no caso a desinformação e a polarização. E terceiro, você pode ver que para fortalecer a democracia, é necessário promover mais transparência nas práticas jornalísticas e incentivar a educação midiática no público. Na prática, isso significa fomentar maior pluralidade de vozes nos meios de comunicação e incentivar que a população faça uma checagem rigorosa de informações e criar iniciativas de alfabetização, né, midiática. Como resume Barbosa, vivemos na era da comunicação digital e o nosso comportamento está diretamente ligado às informações que recebemos todos os dias pela internet, pela televisão, primeiramente rádio, eu quero agradecer pelos jornais. Tá, e conta pra gente, como que a pessoa que está ouvindo pode acessar seu trabalho completo? O trabalho completo, o referencial teórico, as análises e referências estará disponível conforme as instruções do curso. O link do produto e o relatório serão anexados no estúdio e a defesa em vídeo estará disponível no YouTube. Se quiserem saber mais, confiram também as referências que estarei deixando. Eu agradeço a todas, a banca, aos professores e até mais, até a defesa.